Imagine você viver num lugar tranquilo, próspero, cheio de vida, com a sua família e amigos, e de uma hora para outra, ter que abandonar às pressas sua casa, seus amigos, sua cidade. Dá calafrios só de imaginar o trauma de abandonar tudo que era familiar e enfrentar um futuro incerto. Não só o impacto emocional que isso gera, seus laços familiares e histórias pessoais com sua cidade torna a partida ainda mais dolorosa. As ruas desertas são testemunhas da solidão e do vazio que se instalaram no local. O futuro, uma vez previsível e promissor, agora é um horizonte nublado de incerteza. Os sonhos foram interrompidos e os planos desfeitos por um destino cruel. Essa é a triste história dos habitantes de Centralia, Pensilvânia, nos Estados Unidos, hoje conhecida como Cidade Fantasma. Sua história é tão intrigante e sombria que até inspirou elementos do famoso jogo de videogame Silent Hill. As causas que levou a cidade a esse triste fim e todo o mistério que envolve essa história sombria te revela agora. Era uma primavera tranquila em Centralia, uma pequena cidade que repousava no coração da região carbonífera dos Estados Unidos. Seus habitantes viviam em harmonia com a natureza, desfrutando da serenidade proporcionada por uma comunidade unida. Naquele dia, em maio de 1962, as atividades seguiam seu curso normal. As famílias cuidavam de seus afazeres, as crianças brincavam pelas ruas. No entanto, algo sinistro começava a se desenrolar nas profundezas do solo. Na periferia de Centralia, havia um local que servia de depósito de lixo para a cidade. Era um local afastado, onde toneladas de resíduos eram descartados diariamente. Um grupo de voluntários, liderados por um dos moradores mais experientes, decidiu queimar o lixo acumulado para limpar o terreno, antes das festividades do Memorial Day, evento que homenageia os militares mortos em combate. 5 bombeiros voluntários borrifaram água nas chamas para manter o incêndio sob controle, e depois que o conteúdo do aterro foi completamente queimado, a água foi usada para apagar as chamas. O que parecia uma solução simples e eficiente se revelaria como estopim de uma tragédia iminente. O fogo começou a consumir um monte de detritos e o calor aumentava a cada minuto. Sem perceber, as chamas adentraram o solo, encontrando uma rede complexa de antigas minas de carvão abandonadas sobre a cidade. O fogo então encontrou seu alimento principal, as ricas veias de carvão que se encontravam no subsolo. Aquelas minas, antes palco do trabalho duro e do progresso econômico, agora se transformavam em um mar de destruição. O incêndio antes controlado, agora se transformava em uma força imparável, consumindo tudo em seu caminho. Enquanto o fogo se espalhava silenciosamente sob os pés dos cidadãos de Centralia, a vida continuava normalmente na superfície. Poucos suspeitavam da catástrofe que se aproximava lentamente, mas à medida que o tempo passava, os primeiros sinais começaram a aparecer. Pequenas fendas surgiram nas ruas, liberando vapores tóxicos e calor sufocante. Os moradores, inicialmente confusos, começaram a perceber que algo terrível estava acontecendo. Os jardins, antes exuberantes, começaram a murchar sob o efeito do calor e da contaminação invisível. As autoridades foram chamadas para investigar, e a verdade veio finalmente à tona. Centralia estava sendo consumida por um incêndio subterrâneo descontrolado, alimentado por séculos de riqueza mineral. A cidade estava em grande perigo. Com o avanço do incêndio, a situação se tornou insustentável. A fumaça tóxica pairava o ar, causando doenças respiratórias, preenchendo os pulmões dos moradores com um ar sufocante. As rachaduras nas ruas se multiplicaram, ameaçando a estabilidade das casas e das estruturas da cidade. Diante desse cenário apocalíptico, as autoridades tiveram que tomar uma difícil decisão: evacuar a cidade. Era uma medida drástica, mas necessária para preservar as vidas dos moradores. A notícia se espalhou como um rastro de pólvora entre a comunidade, provocando pânico e desespero. As famílias foram instruídas a abandonar suas casas e pertences imediatamente. Era uma corrida contra o tempo.
com o fogo voraz se aproximando cada vez mais da superfície. Uma mistura de medo e angústia. As pessoas empacotaram o mínimo possível, levando apenas o necessário para sobreviver. Fotos de família, objetos queridos e memórias preciosas foram deixados para trás, engolidos pelas chamas. Os veículos congestionaram as ruas, com filas intermináveis de carros se afastando da cidade, que já não era mais segura. O ar estava impregnado com odor de fumaça, e o som das sirenes ecoava pela paisagem desolada. Enquanto as pessoas deixavam para trás as casas que antes foram seus lares, suas mentes eram atormentadas pelo que estava por vir. A cidade de Centralia, uma vez cheia de vida e esperança, agora se tornava um lugar fantasmagórico. A fumaça negra envolvia os edifícios abandonados, ocultando as memórias daquela comunidade uma vez vibrante. Enquanto os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, as autoridades lutavam para conter o avanço do incêndio. Múltiplas tentativas foram feitas, mas a natureza insaciável do fogo subterrâneo tornava cada esforço em vão. Centralia se tornou um lugar condenado, uma terra destruída pelo fogo invisível que continuava a queimar sem parar. A luta para controlar as chamas se tornou uma batalha perdida. A comunidade remanescente é composta por poucos teimosos que se recusaram a abandonar completamente suas raízes, resistindo à destruição iminente. Eles enfrentam diariamente as consequências de viver em uma terra condenada, lutando contra a poluição do ar e a ameaça constante de estabilidade do solo. Hoje, as ruínas de Centralia permanecem como um lembrete sombrio do poder devastador do fogo e da fragilidade da existência humana. Sua história trágica e atmosfera sombria serviu como uma importante fonte de inspiração para a criação do jogo de videogame Silent Hill. O jogo de terror psicológico lançado em 1999 apresenta uma cidade fictícia chamada Silent Hill e compartilha semelhanças notáveis com Centralia. Um dos elementos mais marcantes é a representação visual da cidade em ruínas, com edifícios abandonados, ruas vazias e uma névoa densa que envolve o ambiente. Essa ambientação se assemelha à realidade desoladora de Centralia, com suas estruturas deterioradas e uma sensação constante de abandono. Além disso, a ideia de um incêndio subterrâneo que continua a queimar por décadas é um tema central em ambos. Silent Hill retrata uma força sobrenatural que consome a cidade e corrompe tudo que toca, assim como o incêndio em Centralia, que devorou as entranhas da terra. Essa conexão entre o fogo e a destruição iminente cria uma atmosfera de horror persistente em ambos os cenários. Aqueles que tiveram a tristeza de testemunhar a queda de Centralia revisitam as memórias dolorosas de uma vida deixada para trás. A história de Centralia serve como um sombrio chamado de atenção para nossa responsabilidade com o meio ambiente e as consequências de nossas ações negligentes. Ela nos alerta sobre os perigos ocultos que podem se esconder sob nossos pés, lembrando que devemos estar atentos e cuidadosos com os recursos naturais que exploramos. Centralia permanece como um monumento trágico, uma cidade condenada à ruína e ao esquecimento.